bom que estamos juntos mais uma vez, uma quarta-feira, dia de culto, de louvor, dia de adoração, dia de estudarmos a Santa e Bendita Palavra de Deus mais uma vez. Estamos começando hoje uma nova série, a série Salvos pela Graça, né? Nós queremos entender de maneira muito especial durante esses dias daqui para frente o que de fato é a salvação, o que de fato é ser cristão. E nós queremos ver todas essas disciplinas espirituais, né? Essa é uma noite que queremos ver a questão do arrependimento, o pecador arrependido. É o tema de abertura do programa, da série Salvos pela Graça. A ênfase de cada uma dessas noites será a graça de Deus, a nossa única esperança de salvação. Todos os que um dia estiverem na eternidade com o Senhor, todos estes foram salvos única, exclusivamente, pela graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que bom que você está aí, viu? E outros estão chegando. Mas enquanto isso, nós vamos já fazer oração para abrirmos a Bíblia, para a gente ganhar tempo, que o tema hoje é sensacional. Como os temas da Palavra de Deus são sensacionais, né? Vamos fechar os olhos. Querido e bondoso Deus, nossa gratidão a Ti, por estarmos juntos mais uma vez, pela liberdade que nos dá de abrir a Tua Palavra e podermos pregar do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Nessa noite, ó Deus, várias pessoas conectadas, aí já vimos aí alguns pedidos relativos à família, a questão de saúde, são várias questões de saúde que já foram mencionadas aí, outras foram mencionadas não exatamente aqui na live, mas algumas pessoas já contactaram comigo, pedindo oração também. E nós no final do programa, aqui no final do culto, a gente quer fazer os pedidos de oração de todas as pessoas que estão se manifestando. E desde já pedimos a Deus que o Senhor já esteja entrando com a Tua graça, com o Teu poder, para aliviar sofrimentos, para trazer cura, trazer esperança, trazer paz a cada coração. Abriremos a Tua Santa Palavra e mais uma vez, ó Deus, rogamos que o Senhor nos alimente e que o Senhor nos transforme, nos dê a alegria de Te servir. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Coríntios 7, verso 10, vamos ler a partir do versículo 9. Paulo diz assim: Agora me alegro, disse ele, não porque fostes contristados, porque foram entristecidos. Eu não me alegro porque vocês foram entristecidos, mas porque fostes contristados ou entristecidos para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Verso 10 agora. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Louvado seja Deus pela Sua palavra. Você deve ter ouvido uns barulhos por aí, né? Nós estamos em Cruz das Almas. E apesar de todas as proibições, apesar de toda a pandemia, apesar de tudo que está acontecendo, as pessoas não perdem a oportunidade. Muita gente ainda quer cumprir a tradição e estão estando por aí. Como você, de vez em quando você vai ver isso atrapalhar, tá certo? Mas nós estamos aqui para comemorar o Sem João e com Jesus, né? Essa noite é a noite do Sem João e com Jesus, tá certo? Então o texto bíblico fala de arrependimento e fala de tristeza para o arrependimento. A pergunta crucial dessa noite, nosso relacionamento, nossa relação com Deus, como tornar-se triste, entristecido, contristado, como diz aqui a palavra, o suficiente para deixar de fazer coisas erradas. Como é que eu posso estar contristado para fazer, ou contristado, né? Para fazer o que é certo, deixar de fazer o que é errado. Alguns pensam, e não são poucos, os que pensam, talvez você pense, que é preciso arrepender-se primeiro para que Deus possa aceitá-lo.
Você pensa assim? Muita gente pensa assim. Mas na verdade, ou a verdade é que ninguém tem poder para se arrepender. Você, de si mesmo, você não tem a menor condição de se arrepender. Eu não tenho a menor condição de me arrepender. Não existe esse poder em nós. Nós não podemos fabricar esse poder, dar origem a ele. É impossível para nós nos arrepender. O arrependimento é uma dádiva de Deus. O arrependimento é uma concessão de Deus. O arrependimento é um dom que Ele dá para nós. Porque nós não possuímos. Deus tem que nos dar o arrependimento. Eu não posso fabricá-lo. Veja um outro texto, 2 Pedro agora. Segunda Epístola de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 9. Veja só o que diz, um texto conhecido que utilizamos muito para falar sobre a volta de Jesus. Mas veja o que esse texto diz dentro do contexto que nós estamos examinando. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa da sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele, o Senhor, é longânimo, Ele tem um ânimo longo, Ele tem paciência, longanimidade para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. E esse texto diz que esse dom de Deus, essa dádiva de Deus, é destinada a todos. Todos podem obter o arrependimento. Se eu não quero que ninguém se perca, mas antes que todos, cada ser humano, cada tribo, língua e povo, cada um cheguem ao arrependimento. Agora veja, embora alguns pensem, né, que precisamos ir a Jesus, ou melhor, precisamos primeiro nos arrepender antes de ir a Jesus. O arrependimento, ele só ocorre quando vamos a Ele. É uma dádiva, mas não é uma dádiva compulsória. Deus não chega e diz assim, todos agora vão se arrepender. Deus não decreta nenhum decreto em que todos vão se arrepender, não. É uma dádiva de Deus. Mas quem recebe é quem vai a Ele. É necessário algum esforço. Esforço é ir ao encontro dEle. Arrependimento é uma dádiva que o Senhor concede àqueles que vão a Ele. Tá certo? Então, o arrependimento, ele não se dá quando nós vamos, ou melhor, nós não devemos nos arrepender para depois ir a Ele. Primeiro nós vamos a Ele para receber o arrependimento, o dom do arrependimento. Então, o arrependimento, ele é um dom, né? Estou repetindo isso várias vezes porque você tem que lembrar disso. Ele é um dom, mas necessita de algum esforço para recebê-lo. E qual é o esforço? Eu devo reconhecer a minha necessidade e responder ao seu chamado. Ele nos chama, eu reconheço a minha necessidade e vou a Ele. Eu não posso ir por livre e espontânea vontade no sentido de que brota em meu desejo, não, Ele me chama e eu correspondo. Você corresponde ao seu chamado. Então, embora o arrependimento seja um dom, tem que ter essa parte, essa reação de nossa parte, esse esforço de nossa parte em ir a Ele, ir até Ele. Devemos reconhecer a necessidade e reconhecer o chamado. Isso significa, o que significa o arrependimento? Algumas pessoas pensam assim, o que é arrepender? É quando alguém está fazendo um sermão, por exemplo, quantos querem se arrepender? A pessoa vai à frente. Ou a pessoa levanta a mão, quantos querem se arrepender? E levanta a mão. Será que isso aí por si só é arrependimento? Arrependimento é o que? A partir daquele momento em diante, depois daquele sermão, depois daquela música que ouviu, depois daquele testemunho, aí toma-se a decisão de daquele momento em diante não vai mais praticar aquilo. Olha, tudo isso é certo, irmãos. Aceitar um apelo, ir à frente, levantar a mão, aceitar Jesus como seu Salvador,
se emocionar com esse momento. Isso é importante. Tomar a decisão que a partir de agora em diante eu não quero mais fazer o que é errado. Tudo isso aí está correto. Mas via Jesus, sem saber o que significa, que você precisa encontrá-lo através da sua palavra, através do estudo da Bíblia, da oração. Enquanto você não compreender que via Jesus é se entregar ao seu ministério, ao seu ensinamento, e isso só acontece através da busca de Deus pela palavra. Não é da busca de Deus pelo homem, não é da busca de Deus pela amizade da igreja, não é da busca de Deus através da busca de milagres, de bênçãos. Não é isso. É através da busca de Deus pela sua palavra, com oração, até que possa encontrá-lo. Alguém via à frente sem entender que ia Jesus a buscá-lo todos os dias. Se alguém fez isso, foi à frente, mas não entendeu ainda que não é uma coisa pontual. Se aceita Jesus como Salvador, vem aqui à frente, você vai à frente. Aceitou a Jesus? Se ele não entender que aquele primeiro passo, e ele deve continuá-lo todos os dias, buscá-lo todos os dias, ir a Jesus, ir à frente todos os dias, ele ainda não foi a Jesus. Porque a salvação é uma experiência contínua, ela não é uma experiência pontual. A salvação não é uma experiência pontual e também não é linear. Tá certo? Como linear? Pontual o quê? Pá, fui salvo. Isso não. A salvação é uma experiência contínua. Tá certo? Mas também não é linear. O que é linear? A pessoa que aceitou Jesus e vai... Não, também não é assim. A salvação é uma experiência contínua, que tem que acontecer todos os dias, e ela não é linear. Ela é assim, ó. Tá vendo? Entendeu? De novo aqui, eu começando aqui de baixo, ó. Não é linha reta para o céu assim, não, ó. É assim, ó. Um dia mais forte, outro dia mais fraco, outro dia mais forte, outro dia mais fraco, mas todos os dias caindo e indo ao Senhor, em busca do Senhor, para encontrar o arrependimento e continuar. Eu caio, vou ao Senhor, eu me arrependo e vou e continuo no encontro. Continuo na busca. Se arrepender acontece quando o arrependimento acontece quando vamos a Jesus reconhecendo a nossa inteira necessidade, o nosso desamparo. Isso nós conseguimos perceber quando nos confrontamos com a sua santa palavra e vamos a Ele para que Ele nos inspire a buscar não mais nada do que a Ele. É Ele que buscamos, não as bênçãos, mas Ele. Tem um hino do Quarteto Arautos que diz, Arautos do Rei, que diz: Senhor, eu te louvo pelo que tu és e não por feitos poderosos das tuas mãos. Mensagem maravilhosa. Por que você vai, Jesus? Porque você pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? As pessoas nos dias de Jesus, aqueles líderes em especial dos dias de Jesus, eles acreditavam em um Deus, eles só conheciam um Deus severo, um Deus duro, um Deus que não recebia pecadores. Por isso criticavam. Quem é esse aí que diz que é de Deus e recebe publicanos, pecadores, prostitutas, ladrões? Na visão deles, Deus era tão seguro, tão severo e rígido que não aceitava pecadores na sua presença. É isso que eles entendiam. Eles criam que arrependimento era algo que as pessoas podiam fazer. E a vida deles consistia em buscar o arrependimento como um dever deles. Eles tinham que mudar a vida deles. Você tem que se arrepender e você dá o seu jeito de mudar antes de ir a Deus. E não o contrário. É o que eles entendiam. Por isso, as mensagens, palavras de Jesus chocavam tanto. A mensagem de Jesus era uma mensagem totalmente diferente do que eles entendiam sobre Deus.
Um dia alguém perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai, ele olha para mim. Quem vê a mim vê o Pai. Ele veio manifestar como é Deus. Satanás havia mentido sobre Deus, inventado histórias sobre Deus, deturpou o caráter do Pai. Jesus veio para semear a verdade sobre Deus. Quem é Deus? Como é que é Deus? Ele não é esse ser duro, severo e vingativo, punitivo. Não é assim Deus. Vejam o outro texto da Bíblia aqui agora. Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas, esse texto aqui é maravilhoso, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus, olha só, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é o que está dentro de você, está fora de você, é a bondade dele. Por isso, ir a Jesus, procurá-lo através da Bíblia é importante para que a gente reconheça a sua bondade, a sua longanimidade, o seu amor. Ele não quer que ninguém se perca, ele é longânimo, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, alcancem o arrependimento. Agora, para conhecer essa bondade de Deus, eu preciso contemplá-lo todos os dias. Não é somente quando tem live, não. Não é somente quando tem culto na igreja, não. Eu preciso olhar para Ele todos os dias, ao acordar, ao deitar. Eu tenho que me encontrar com Ele e contemplar a sua bondade, porque é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. É isso que diz o texto bíblico, irmãos. Não importa o que você tenha feito, entender sua bondade nos leva ao arrependimento diário, e é o que nós precisamos, porque a salvação ela é contínua, ela é diária. Todos os dias eu preciso ser salvo. Cada instante eu necessito da salvação, porque o pecado, a pecaminosidade está no meu DNA, está no seu. Por isso a salvação não pode nunca ser pontual. Pronto, você já foi batizado, acabou. Não, você foi batizado, ali é o primeiro passo. Nós entendemos sempre o batismo como sendo o final de um processo. Você vai se preparando, você vai conhecendo mais, você vai deixando de fazer algumas coisas, você vai aprendendo a fazer outras, de repente, pá, está pronto, batizou. Final feliz? Não, o batismo não é o final feliz. O batismo é o começo de uma trajetória, é o ponto de partida. Daí para frente, a vida continuará e eu preciso ser batizado todos os dias, preciso ser salvo todos os dias, me arrepender todos os dias. Mais um versículo, é o último versículo que vamos ler e depois nós vamos concluir o nosso raciocínio. João, Evangelho de João, capítulo 6. É um texto para você marcar na sua Bíblia também e nunca se esquecer desse versículo. Talvez seja o versículo mais importante que queremos ler nessa noite, João 6, versículo 37. João 6,37. Olha o que Jesus diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha só. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Que texto espetacular para mim, irmãos, e para você também. Que texto maravilhoso, irmãos. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus aceita sempre, todas as vezes, todos aqueles que vêm a Ele, ou que vão a Ele. Todos que vão a Jesus, Ele aceita, não lançarei fora. Se veio a mim, pertence a mim. Se veio a mim é porque o Pai enviou. E se o Pai enviou, não lançarei fora. Não importa o que tenha feito, não importa onde tenha estado, qualquer um, qualquer lugar, em qualquer tempo, todos que vêm a Jesus
será aceito, irmão, sempre aceito. Nunca esqueça isso. Satanás também sabe disso e sabe muito bem disso. É por isso que ele está sempre tentando nos convencer que não é assim. Ele busca nos desanimar, dizendo, não, você já foi longe demais. Deus não pode aceitar mais. Ele tenta levar-nos a pensar que existe um ponto no tempo ou um limite de coisas em que chega um momento que Deus diz assim, olha, agora chega, acabou. Ele sobe nossos ouvidos, que às vezes nós podemos ir longe demais, talvez você tenha ido longe demais. E portanto agora você já saiu do alcance da misericórdia de Deus. E que não existe mais possibilidade. Assim, ele leva muitos a desistirem e não ir a Jesus. Não adianta mais. Você já foi longe demais. Interpretam mal aquele texto da Bíblia do pecado contra o Espírito Santo. Não, você cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Algumas pessoas já me procuraram, pastor, eu acho que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo. Satanás pega esse texto fora do contexto e muitos vivem uma vida triste, amargurada, desanimados, porque entendem que não tem mais jeito para ele. É a obra-prima do inimigo das almas, irmãos. A obra-prima é retratar Deus como severo, como punitivo. Essa é a obra-prima dele. Irmãos, meu assunto aqui não é política, mas durante a política, essas últimas campanhas, surgiu por aí um jargão. Não vamos entrar em questões políticas e partidárias, mas eu quero comentar um jargão que foi muito mencionado e muito repetido por crentes. Sabe qual é? Bandido bom é bandido morto. Mentira! Bandido bom é bandido convertido. Veja o bandido da cruz, que aceitou Jesus na última hora. Jesus disse, você estará comigo no paraíso. Esse é o bandido bom. Esse é o ladrão bom. Deus não é como ser humano. Deus está disposto a aceitar todos com uma condição, os que vêm a Ele. O que vem a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma lançarei fora. Não lançarei fora. Meu irmão, Deus não está fazendo as contas, tentando colocar o máximo de pessoas possível para fora do céu. Não é esse o plano de Deus. Muitos pensam que é assim. É como se Deus estivesse com um microscópio procurando, buscando seus defeitos. Alguns só retratam Deus na sua cabeça. Tire esse Deus da sua cabeça. Só retrata Deus como um velhinho com cabelinho branco lá no céu, num trono no céu, com uma luneta enorme que é capaz de ver cada defeito, e com a vara também muito grande que é capaz de lá do céu, ele, quando você tome para se vingar, para se regozijar em ver o seu sofrimento, em te punir. Deus não é assim. Deus nunca foi assim. Satanás se compraz em apresentá-lo assim. Deus não está pesquisando, procurando o máximo possível de colocar gente para fora do céu. Não tem lugar para todo mundo, então vamos eliminar alguns aqui. Deus não faz um processo de seleção vestibular para tirar muitos e ficar apenas pouco. Não, irmãos. Deus está tentando fazer com que o máximo de pessoas estejam no céu. Ele está fazendo as contas para que o máximo possível. Veja o que Jesus disse. Pedro disse, ele não veio ainda porque ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos cheguem ao arrependimento e a consequente salvação. Existe uma grande diferença, irmãos, em nos entristecer quando pecamos contra uma pessoa, diferente de quando nos entristecemos quando quebramos um regulamento, um conjunto de regras, um conjunto de leis. É diferente. Quando entristecemos alguém por erros cometidos, é diferente de quando
quebramos regras. A tristeza é bem diferente. Jesus devemos reconhecê-lo como nosso grande amigo. E a tristeza espiritual sempre envolve a pessoa de Jesus. A tristeza que leva para a salvação, a tristeza segundo Deus, no primeiro texto que nós lemos, a tristeza segundo Deus é aquela que envolve Jesus. Essa é a tristeza segundo Deus. Jesus como nosso melhor amigo. No momento em que eu faço algo que o desaponta, que fere seu coração, e depois eu volto e ainda assim ele me aceita. E quando isso acontece e ele me pega como eu estou, ele me aceita da maneira que eu estou, com todos os meus erros. Os erros ainda estão ali, estão patentes diante dos olhos dele, e ainda assim ele me aceita, irmãos. Algo quebranta o coração do ser humano. Essa aceitação causa um efeito transformador no coração do pecador. Vamos a ele com os nossos pecados, como nós estamos, e ele vai dizer: eu não te lanço fora. Lembra da mulher pecadora? Cadê os teus acusadores? Eu também não te condeno, porque eu quero é te salvar. Eu também não te condeno. Você comete pecados como eu, você erra também como eu. Jesus disse: eu estou aqui para te perdoar. E quando isso acontece, irmãos, nosso coração é quebrantado, extremamente quebrantado. Uma noite em especial, uma noite que decidiu o destino de dois homens, Judas e Pedro. O destino dos dois foram decididos numa única noite. Judas passou 3 anos, pouco mais de 3 anos, e durante esses 3 anos ele de fato nunca esteve ligado a Jesus, unido a Jesus, embora estava perto. Nunca teve verdadeiro compromisso com Jesus e com a sua missão, embora andava junto. Ele até admirava Jesus, mas ele não queria ser como ele. Ele tinha outros planos, ele tinha outros objetivos. Pedro não. Pedro se ligou intimamente a Jesus. Pedro fez de Jesus o seu maior e o seu melhor amigo. Pedro não apenas admirava e respeitava Jesus, mas queria ser exatamente igual a ele. E sofria por não conseguir. 2 homens tiveram seu destino traçado, resolvido numa única noite. Naquela noite, Judas concluiu a sua parte, o seu negócio. Recebeu o pagamento, 30 moedas de prata. E naquela mesma noite, a lealdade de Pedro seria provada. Naquele instante em que Pedro estava ao pé da fogueira, praguejando, jurando: eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu não sei do que vocês estão falando. E Pedro, impetuoso, com um bocão desse tamanho, falando para todos, deixando bem claro que não tinha nada a ver com aquilo. E é naquele instante que os seus olhos se encontram com os olhos de Jesus. E o que havia nos olhos de Jesus naquele momento em que sua fé, sua confiança nele estava sendo provada? O que é que havia nos olhos de Jesus? Primeiro eu vou falar do que não havia. Não havia o olhar de um coração, de um orgulho ferido. O orgulho de Jesus não estava ferido. Não havia rejeição nos olhos de Jesus. Pelo contrário, o que havia nos olhos de Jesus era lágrimas de compaixão e de aceitação. Era como se Jesus dissesse para ele: Pedro, não tem importância. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não mudou nada em que eu sinto por você. Naquele olhar, irmãos, um turbilhão, um dilúvio de recordações explodiram, varreram a mente de Pedro. Pedro se lembrou daquele dia que estava à beira-mar, que Jesus o chamou: Pedro, vem, segue-me. Pedro se lembrou da sua paciência com ele.
pela sua impetuosidade. Pedro se lembrou daquela noite lá no lago, no mar da Galileia, enquanto ele afundou depois de ter dado passos por sobre as águas, que Jesus estendeu a mão e o salvou. Pedro foi se lembrando de como Jesus o tratou, e poucos momentos antes desse instante, desse olhar, Jesus tinha dito para ele: Pedro, eis que Satanás te reclamou para te peneirar, para te provar, para mexer em você, Pedro. E Jesus completa dizendo: mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti, eu orei por você, estou orando por você, Pedro. Pedro não aguentou, irmãos. E Pedro saiu em disparada do pátio de Caifás, atravessou toda a cidade e foi parar no jardim do Getsemane. E ali Pedro chorou. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ali prostrado, jogado no chão, talvez no mesmo lugar onde Jesus havia passado poucas horas antes no Getsemane. Ele jogado ali, ele quis morrer, ele desejou morrer. Aquilo ali, irmãos, foi um arrependimento genuíno. Nunca houve na história um choro como o de Pedro. Existe uma lenda judaica que diz que todas as vezes, depois que passou esse episódio, todas as vezes que Pedro estivesse em um lugar, estava em um lugar. É uma lenda judaica. E quando o galo cantava, Pedro chorava de novo. Nunca houve um choro como o de Pedro, arrependimento genuíno. E enquanto ele chorava no Getsemane, arrependido, Judas foi se enforcar, corroído não pelo arrependimento, mas pelo remorso, que é diferente, e principalmente pelo medo, pelo temor do juízo que viria sobre ele por ter traído o Filho de Deus. Ele não aguentou e não havia ligação com Jesus. Ao invés de correr para ele foi se enforcar. Pedro também desejou morrer. Aquela noite de Pedro, ele também desejou morrer, mas por ter ferido o coração do seu melhor amigo. Arrependimento segundo Deus conduz à salvação. Quando compreendermos verdadeiramente que espécie de tristeza pelo pecado é esta, seremos alcançados pela graça de Deus, irmãos. É quando contemplamos a Jesus, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, como aconteceu com Pedro, é que nós entendemos o que é o pecado. Só vamos nos converter verdadeiramente no dia que nós entendermos o que é o pecado. E o pecado nós começamos a compreender por contraste. É quando vemos o amor de Deus. Só vamos parar de desejar o pecado quando de fato compreendemos o amor de Deus, a sua bondade, que vai nos levar ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. Aí sim, teremos recebido a graça do arrependimento, que Jesus oferece a todos que vêm a Ele. Essa é uma noite de ir a Ele. Deseja você? Flavinho vai cantar. E Flavinho vai cantar sobre o dom maravilhoso da graça de Deus. É unicamente a graça de Deus que pode nos levar ao arrependimento. Você e eu não podemos fabricá-lo. Não adianta você fazer juras, não adianta você fazer promessas. Você não pode produzir arrependimento. Uma dádiva que Deus pode e quer entregar a nós. Ele deseja fazê-lo hoje. Ele deseja que você contemple a sua misericórdia e a sua graça. E que você vá a Ele. Que todos nós, nessa noite, possamos ir a Ele para experimentar o verdadeiro arrependimento. Então, todos nós seremos tomados pelo desejo de não mais decepcioná-lo, de não mais entristecê-lo. Essa que é a verdadeira vida transformada, uma vida que tem vitórias o tempo todo contra o pecado, produzida unicamente pela graça. Nós não precisamos primeiro nos arrepender para ir a Jesus. É o contrário.
precisamos ir a Jesus primeiro, para que Ele nos dê o arrependimento. É Ele quem diz: vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, que está oprimido, que está angustiado, que está triste, que está desanimado. Você que não crê mais, você se sente um pecador, vinde a mim, Ele diz, e eu te darei o arrependimento, eu te darei salvação. Vinde a mim e eu te aliviarei. Gostaria você nessa noite de ir a Jesus e aceitar essa bendita graça que a Flaviana apresentou através desse lindo cântico. Aceita a graça de Jesus e permitir que Ele realize em você tudo aquilo que planejou quando te criou. Gostaria você aceitar ao Senhor como seu Salvador pessoal nessa noite. Mais uma vez, permitir que a graça de Deus realize a sua obra no seu coração nessa noite. Quantos desejam? Levante sua mão. Apresente a Ele a sua aceitação levantando sua mão. Diga: eu também correspondo ao teu amor. Louvado seja Deus. Oremos então. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dom bendito, a graça de Deus, que é capaz de nos levar ao arrependimento, que é capaz de nos levar até os teus braços de amor. A tua graça é capaz de nos dar a verdadeira necessidade de Deus e da salvação. É unicamente a tua graça que pode nos dar repulsa pelo pecado e o desejo de viver a vida santa diante de Deus. Embora, enquanto vivemos nesse ambiente de pecado, enquanto a natureza pecaminosa ainda existir em nós, estaremos sujando os nossos pés, de quando em quando tropeçando, mas que isso seja apenas um acidente de percurso, que não tenhamos mais o desejo de viver pecando, viver sobre o pecado. Que a tua graça seja suficiente para aliviar cada dia, ó Deus, o nosso fardo, e que a transformação que já se iniciou na nossa vida, ela possa se cumprir quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para esse mundo mal, levar desse mundo mal. Aceita, ó Deus, cada decisão tomada nessa noite. O Senhor conhece cada coração. O Senhor o aceite e o abençoe e salve em nome de Jesus. Amém e amém.